Deus é um cientista, um programador, e ele rodou um experimento. Então é um experimento de programação, né? Então ele programou as leis da matemática, da física, física quântica. A última entrevista que eu vi dele, do Stuart Hameroff, ele falou assim, hoje eu não tô com papo na língua mais não. A minha tese é, a consciência continua depois do que o corpo perece, existe a consciência extracorpórea. Em poucas palavras, existe vida após a morte. Exato. Tem uma coisa interessante sobre, e aqui eu queria ouvir o que um pastor tem pra dizer. Entre outras coisas, um pastor. Beleza. Cara, eu tava até hoje trocando ideia com os caras ali sobre... Porra. Bom, deixa eu resumir. A natureza não liga pra gente, né? A gente tá aqui incomodando a natureza, no fim das contas. Talvez a nossa função seja essa então, mesmo, né? Não sei, né? E aí, vamos lá. E aí tu, que é o cara que é pastor, sei. E aí tu vai poder me ajudar aqui. Porque assim, eu... também acredito numa consciência maior, não sei o que, tudo mais, mas tu estudou muito mais que eu. Cara, a gente meio que tá aqui só porque Deus mandou mesmo. Porque assim, se a gente for parar... Foi engraçado o jeito. Sabe por quê? Porque eu entrei na seguinte pira. E aqui talvez a gente vá pra aquela pira que a gente sempre acaba indo. Beleza. Quando a gente vai fazer os episódios. Eu tava falando com o cara assim, cara, olha só, teve o Big Bang. Beleza. Aí o Big Bang as coisas... espalharam. Expandiram. Em muitos e muitos anos começaram assim, as coisas estavam mais próximas, elas se juntaram, formaram-se os gases, e aí as estrelas, e as galáxias, e as coisas, o fruto dessa explosão continuou percorrendo. Ainda tá se expandindo. Né? Então, segundo a teoria, né? Segundo a teoria. Segundo o que me ensinaram, isso está expandindo de um jeito que para nós, para todos os efeitos, é infinito. Para todos os efeitos. Só se eu não sei exatamente cosmologia se volta depois. Né? Mas para todos os efeitos, a gente nunca vai conseguir chegar do outro lado, portanto é infinito, né? Então é uma coisa que tem tantas possibilidades assim, indo para todos os lados ao mesmo tempo. Abre o leque demais, né? Então o que a gente se tornou uma das possibilidades do Big Bang. Isso não exclui a possibilidade de Deus. Tá bom. Tá? Porque quando o Big Bang, se há uma consciência maior, ele acontece pela vontade dessa consciência maior. Tá. Já que se ele é onipotente, onipresente, etc., foi ele que deu o petelequinho. Na minha opinião, ele tá fora do universo. Mas ele pode estar dentro também, se ele quiser. Ele é o universo, no fim das contas. Mas ele precisou... Ai, que pira. Ele precisou fazer tudo explodir. E aí, em algum momento, isso daqui se tornou uma realidade, porque era uma possibilidade no infinito. E quando você dá tempo demais, quando você dá tempo suficiente para alguma coisa no infinito, aquilo ali acontece. Tipo, o que a gente pode encontrar ainda dentro do número, dentro de pi? A gente não conseguiu calcular a pi inteiro. Então, Entendi. O que tem dentro de pi? Tem, tecnicamente, tem tudo dentro de pi. Sim. Se a gente for transformar em informação. Sim. Né? Então, a gente tá aqui meio que... A gente sempre ia existir e a gente vai embora em algum momento. Tá ligado? Então, no fim das contas, o sol vai apagar, as coisas vão acabar e a gente tá aqui se entretendo enquanto não morre. Mas dá pra brincar muito nesse tempo. Não é não? Não lembro por que eu entrei nessa pira, mas o meu incômodo é o seguinte, caralho, no fim das contas, até o que a gente chama de trabalho é um entretenimento antes da morte. Por quê? Ninguém tem plena certeza, a menos que seja por meio da fé, de que diabo a gente está fazendo aqui. E se você acreditar nisso tudo que eu falei aqui agora, que a gente vem de uma explosão e que as coisas sempre caminhariam para cá, não sei o que e tudo mais, as coisas ficam elas ficam mais cinzas, não ficam? Tipo, a gente veio aqui fazer nada? Perde o sentido, você acha? Fica mais cinza. Eu não acho que perde o sentido, porque tá vivo é muito foda. Isso pode ser tudo uma... Eu vou desperdiçar aquela porra que estourou lá bilhões de anos, 15 bilhões de anos atrás, e que uma possibilidade me deixou respirar aqui e pensar, e tá numa posição que tem um microfone, que a gente fez uma alquimia e transformamos as coisas no microfone, internet, coisas chegam nas pessoas, e você estamos trocando ideia aqui. Essa experiência é impressionante, né? Não é? Precisa de Deus pra curtir essa experiência, Daniel? Cara, eu acho que com Deus você curte muito melhor. Porque a gente já falou um pouco sobre isso de outras vezes, mas eu tô cada vez mais
fazendo o exercício de interpretar a realidade como o seguinte: Deus é um cientista, um programador, e ele rodou um experimento. Então é um experimento de programação, né? Então ele programou as leis da matemática, da física, física quântica. Ele programou isso e ele apertou enter, Rodar, deploy. deixou rodar e está observando ali. Então o objetivo desse experimento seria o surgimento de seres autoconscientes. Esses seres autoconscientes desvendarem o mistério de que isso é uma simulação e que essa simulação tem um objetivo, que o objetivo é você encontrar os easter eggs para sair da simulação. Então eu acho maneira essa ideia. Eu acho maneiríssimo legal. também. E eu creio que quando eu olho para a Bíblia eu enxergo isso. Isso, em que medida isso que tu acabou de me falar invalida, ou se é que em alguma medida, invalida a Bíblia? Em nenhuma medida, não, né? Muito pelo contrário. Porque você vê, Jesus fala, não se turbe, João 14, não se turbe o vosso coração. Tipo assim, não fica preocupado. Creio em Deus e creio também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu fosse, se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. Então, se eu estou indo preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, ele está preparando um lugar fora do programa, fora do jogo, para a gente habitar, para aqueles que entenderem que isso é um jogo e passarem as etapas. Vencer o boss, né? Passar diante dos desafios, passar de fase até zerar o game. Entendeu? A Bíblia é isso. Eu creio que é isso. Tudo é muito fascinante e levanta tantas perguntas que nem eu nem você vamos saber responder. Por exemplo, não, tá bom. É difícil. Tá bom, vamos lá. Já desisti de querer entender tudo. Ó, não tem mais cabelo pra ficar branco, né? É verdade. Já acabou. Entendemos o jogo. Até nas partes íntimas tá ficando ruim já. Eu tenho na mão, cara. No peito. Quer dizer, ainda tô aqui, né? No braço ainda no braço ainda tem. Beleza, voltamos. Entendemos aqui que estamos numa simulação e a gente vai voltar então pra morada do pai lá, que é fora desse sistema fora aqui. do game. Seremos nós ainda? Ou a gente volta para uma consciência, sabe? E eu acho difícil a gente responder isso factualmente, porque a inteligência Bíblia ajuda um pouco. A interpretação, a Bíblia, ela fala disso claramente. Que ela dá pistas pra isso. No sentido de, cara, tu vai ser o Daniel Lopes. Ah, tá. Cara, eu creio que sim. Porque Jesus fala que, um exemplo assim mais rudimentar, Jesus diz assim, muitos filhos de Abraão não se assentarão na mesa com ele no dia do Senhor, mas alguns filhos das nações se assentarão. Então, ele está partindo do princípio que Abraão vai continuar sendo Abraão e eu vou chegar lá e vou conhecer Abraão, que viveu 4.000 anos atrás. Entendeu? Então, ele parece que as personalidades, elas se perpetuam. As identidades individuais, né? Isso é muito interessante, cara, que isso é algo que eu pesquisei no mestrado, cara, de filosofia, que eu não concluí lá na UFRJ, que eu tava fazendo mestrado em linguística junto, 2 mestrados tava difícil. E o de filosofia era na área de lógica e metafísica, então era muito matemático, assim, muita conta, fórmula. Será que tu é um arquétipo, Daniel? Sempre tem um Daniel em todos os tempos? Sempre tem um Igor em todos os tempos? Ou isso é mó viagem? Porque isso quebra a ideia da personificação, né? Entendi, da individualidade. Da individualidade. Cara, então, isso é o paradoxo da identidade. Né? No paradoxo, a gente tem um exemplo de paradoxo da identidade, por exemplo, no navio de Teseu. O paradoxo do navio de Teseu é o seguinte, cara, Teseu era um personagem da mitologia que fez várias aventuras, viagens, guerras, e o navio dele ia se deteriorando, então ele ia trocando as ripas de madeira do navio. Então, chegou um momento que o navio já não tinha mais nenhuma ripa do navio original. Aí a pergunta que se faz esse ainda é o navio de Teseu? Mesmo as partes tendo sido trocadas? Agora, o grande problema é quando a gente transfere isso para a biologia. Por quê? Porque as nossas células do nosso corpo se renovam completamente de 7 em 7 anos ou 10 em 10 anos. Então, a criança nasce... É claro que vem de uma única célula, né? Aí vai se dividindo lá em mórula, gástula, blástula, neurula, vai se dividindo para ter múltiplas células. Mas quando você tem uma quantidade X de células, de 7 anos você não tem mais nenhuma das células originais. A não ser, talvez, as células que não se regeneram, não morrem, que são os neurônios.
Que Então, é tecnicamente de onde emerge a consciência. a consciência ou a identidade, né? Apesar de que a gente já tem alguns trabalhos bem super acadêmicos, mas na borda do que dá para ser falado na ciência, Aham. que vão dizer que a consciência ela não depende do cérebro. É como se o cérebro fosse uma antena que conecta a consciência. Já ouvi essa ideia antes. A gente, para quem acha que isso é muito... C.S. Lewis dizia que a gente tinha um corpo. A gente era uma alma que tinha um corpo e Isso. não o contrário. Exato. Então, essa alma poderia continuar rodando, funcionando esse sistema. Vamos colocar a consciência como sistema operacional. Ela consegue continuar rodando para além da materialidade orgânica, né? O que significa, então, que eu poderia ter um cenário desse software hackeando outro hardware. Exato. Total. Né? Que Com seria, certeza. por exemplo, sei lá, quando tem que possessão exorcizar alguém. Né? Uma possessão demoníaca. Então, essa metáfora do software e do hardware é muito interessante. Então, vou só citar três pesquisadores, tá? Só cara top. Vou começar do piorzinho e vou melhorando. A gente tem um cara chamado Mário Beauregard. Beau é igual bonito em francês. B-E-A-U, Regard. Mário Beauregard, ele tem 2 livros interessantes. Esse cara deixa eu explicar quem é, né? Quem é ele? É um esotérico? Não. Ele é professor da Universidade de Toronto e um neurocientista. Ele tem um livro chamado Brain Wars, que são as guerras do cérebro, né? E ele tem o outro que é mais interessante que tem em português, que é o cérebro espiritual. E ele vai desenvolver a tese de que o funcionamento orgânico do neurônio, do cérebro e as funções, né, e operações que acontecem ali não dão conta de explicar a consciência. Então ele vai dizer que existe algo a mais para você poder dar conta de tudo que opera na consciência. É um livro interessante pra caramba, é um estudo bem legal que é de um cientista, ele não está se pretendendo a escapar da ciência. Depois disso, a gente tem o trabalho do médico, que ele é o... Porra, pra fugir o nome dele, que eu vou falar tudo dele, menos o nome, mas o nome veio. Tá bom. Esse cara é professor da Universidade de Nova York, a faculdade específica chama Langone, então a Universidade de Nova York, NYU Langone. Eu lembrei do nome dele, Sam Parnia. Escreve Parnia mesmo, S-A-M, Sam Parnia. Esse cara é diretor de ressuscitação cardiopulmonar lá. E ele escreveu, eu tenho o livro dele lá, ele tem uns 2, 3 livros, mas eu tenho um que eu não me lembro o nome. Se a galera quiser pesquisar aí pra gente, Sam Parnia. Esse cara começou com aquela história que era o seguinte. Pô, ele é o diretor de ressuscitação cardiopulmonar. Aí o cara morre e fala, poxa, eu saí do corpo. Aí eu olhei meu corpo de cima pra baixo. Aí ele, legal, você deve ser uma falta de oxigênio, né? Só que aí os caras começaram a falar, não, mas eu saí do corpo e eu vi que aquela enfermeira ali tava com tênis amarelo. E eu achei curioso, ela tá com tênis amarelo e ela tava mastigando chiclete. Aí os caras falam, peraí, mas a hora que a enfermeira entrou e saiu, o cara tava morto. Ele tava inconsciente, como é que ele... E aí ele começou a ver recorrências estranhas. E eu acho isso muito interessante porque se ele fosse um cientista fuleiro da cebola, ele ia olhar e falar, cara, vou descartar isso. Ele ia entrar naquele viés de confirmação. O que confirma... Que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você deletar, né? O que confirma o que eu já sei, beleza, o que não encaixa bem eu deleto. É tipo aquela ideia assim, quando a sua pesquisa não dá certo, você muda suas premissas ou você muda a realidade? Não, você muda a premissa, né? Então ele, como, na minha opinião, um verdadeiro cientista, ele falou, cara, isso é um problema, ele existe, não vou ficar no estado de negação, nem na câmara de eco, nem no viés de confirmação, eu quero entender o que é isso. E aí ele começou a ver tantas pessoas que morreram, lembrando que o cara é diretor de ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York, ele falou, cara, se o cara tá falando que sai do corpo, e ele consegue ver, e ele ainda tem sentidos da visão, da audição, ele escutou uma conversa, mesmo ele estando oficialmente morto, eu vou fazer uma experiência. Porque o modelo da ciência, como é que ele é? Observação de um fenômeno, formulação da hipótese, teste da hipótese, formulação de novas hipóteses, teste, e aí as verdades da ciência vão sendo construídas, né? Você tem a hipótese. O que é hipótese? Hipo é pequeno, tese é tese, uma pequena tese. Aí se a pequena tese vai sendo confirmada com experimentos, ela vira uma teoria.
Teoria vem da palavra grego theorin, que é enxergar, é ver. Você começa a enxergar alguma coisa. E se você testa muito uma teoria e vai se confirmando, ela vira uma lei científica. Então a gente tem, por exemplo, a hipótese da origem da vida. É uma tese pequena. A gente tem a teoria da evolução. É um pouco mais consolidada. A gente tem a lei da termodinâmica. É mais sólida. São verdades científicas de patentes diferentes, né? E por incrível que pareça, tem dogma também, que é o dogma central da biologia molecular, né? Que o Francis Crick ganhou o prêmio Nobel com isso, que é a ideia de que o DNA, o RNA vira DNA e faz as proteínas e assim as células funcionam. Como é um dogma, todas as ideias devem partir dessa verdade. Cara, é surreal, né? Você ter dogma na ciência. É surreal, né? Então dei exemplos, né? Hipótese de Oparin-Haldane, que é a hipótese da origem da vida, teoria da evolução, lei da termodinâmica, a primeira e a segunda lei, ou lei da biogênese, que é legal pra caramba, que é só um ser vivo pode produzir outro ser vivo, que é do Pasteur, e o dogma central da biologia molecular, que é do Francis Crick, né? Então, a ciência vai sendo construída assim, através do experimento que testa uma hipótese. Então, o cara, ao escutar essas histórias, ele foi além da ideia de que isso é falta de oxigênio no cérebro. Porque falta de oxigênio no cérebro não consegue você ter uma consciência extracerebral, pô. Expande a consciência, porque o cérebro, o coração parou e o pulmão parou. Como é que o cara tá vendo e tá ouvindo? Então ele falou, cara, eu preciso testar essa parada. O que ele fez? Na sala de ressuscitação, já que os caras falavam que saía do corpo, ele colocou prateleiras lá em cima com desenhos. E aí o cara falava, pô, saí do corpo, isso aqui. Ele falou, vamos parar de brincadeira. Você viu a prateleira? Vi. O que tinha lá? Aqui tinha um desenho de uma casinha, aqui tinha uma árvore. Ele falou, cara, então a consciência ela permanece para além da estrutura cerebral funcionando. Então, assim, são obras, e eu falei pra você que eu tava subindo de nível, né? Primeiro foi o Mário Beauregard, agora o Sam Parnia. Tem um negócio melhor do que isso. Por quê, cara? Aí vem um cara um cara chamado Stuart Hameroff. Esse cara é professor da Universidade da Califórnia em Berkeley. Esse cara era aficionado pela consciência humana. Ele falou, cara, eu preciso entender isso. Aí alguém chegou pra ele na faculdade de medicina e falou, meu irmão, se você quer entender como a consciência funciona, você tem que ser a anestesiologista, o anestesista. Você tem que trabalhar na ideia de anestesia, porque ele fala coisas assim que surpreendem. Ele fala, cara, a ideia de anestesia, de você desligar a consciência, isso é recente pra caramba. Não é uma coisa que tem muito. Com certeza. E até hoje a gente não sabe exatamente como é que se desliga a consciência com certas substâncias. Então eu falei, cara, pô, meu irmão, fiz várias cirurgias que me apagaram, eu achei que vocês sabiam o que vocês estavam fazendo. Ele falou isso? Ele mandou essa. Falou, a gente ainda não sabe exatamente como isso funciona. Só sabe que funciona. Funciona. É tipo você chegar na Idade Média, entregar um carro pro cara e falar, meu irmão, pisa nisso aqui que ele vai. Perfeito. O cara... Na verdade, a gente tá usando o nosso corpo e a gente não sabe como é que funciona direito. Porque, pô, você pra forçar o teu bíceps, você tem que querer forçar. Porque é um músculo, uma contração voluntária. Mas o coração, ele também é um músculo, mas eu durmo e ele continua batendo. Imagina, graças a Deus. Pô, senão eu não ia poder dormir, imagina. Cara, tem que ficar batendo meu coração aqui, maluco. Ia ser horrível. E é surreal isso, né? A respiração é interessante também, porque... Eu consigo fazer conscientemente, mas se eu ficar quieto, eu só respiro também. Se eu dormir, eu ligo o piloto automático. Isso é legal pra caramba isso, né? Você vê que sem isso não tinha vida. O coração bater sozinho e respirar, ser voluntário e involuntário, dependendo se eu tô consciente ou não. Aí, cara, o Stuart Hameroff, ele entra numa pesquisa profunda e ele traz junto dessa pesquisa, ninguém mais, ninguém menos do que um Nobel de Física, que é o Roger Penrose. Tá. Isso eu já ouvi falar 1000 vezes. Meu irmão, esses dois caras juntos, eles vão falar coisas que você vai falar, cara, não é possível que é verdade, mas o currículo dos caras é tão monstruoso e a pesquisa é tão bem fundamentada que é difícil você, pelo menos, descartar logo de cara. Pelo menos você tem que falar, olha, não tô afim de ler, acho bobagem, mas os dois caras têm as patentes. Tá. Ele diz que a consciência vem de um efeito quântico que acontece numa parte do cérebro chamada microtúbulo, que são tubinhos de proteína. E ele diz que nesses tubinhos de proteína ficam acontecendo ali oscilações quânticas, e nessas oscilações quânticas a gente, rapidamente ali, muito rápido, funciona a consciência. E como a consciência, então, é um fenômeno quântico, ela consegue permanecer para além do cérebro. Não é orgânico, é quântico. Entendeu?
Mas as condições para que aconteça isso são orgânicas, né? As condições, por exemplo, se não aconteceria no cérebro de um cachorro. Talvez no cérebro do cachorro não tenha eu não sei se o cachorro tem um microtúbulo. Isso aí eu tô teria dizendo. que... Eu nunca parei pra pensar nesse detalhe. A galera tem que pesquisar aí. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que o cérebro, ele é uma antena que faz a consciência se conectar nele. Mas se o cérebro desliga, ela continua. Entendi. Ela é como se você tá viajando... A consciência tá ali e aí ela cola naquele cérebro. Isso. É como se você tá viajando, você para numa pousada ali e fica ali na pousada. Mas se você quiser, se o cara explodir a pousada, se você não estiver dentro, você consegue continuar a tua viagem. Nossa, mas deve ter tem alguma característica muito forte, quer dizer, que se sobreponha à própria consciência que se conecta a esse corpo. Porque se eu sou uma consciência que se conectou no meu corpo, ela estava antes em algum lugar e ela conectou no meu corpo. É isso que eu tô entendendo direito? É como se fosse E aí, quando eu perecer, ela continuará existindo e terá a possibilidade, inclusive, de se conectar a outra máquina. Pode ser. Eu acho que nessa hipótese, sim. Cara, a última entrevista que eu vi dele, do Stuart Hameroff, ele falou assim, hoje eu não tô com papo na língua mais, não. A minha tese é, a consciência continua depois do que o corpo perece, existe a consciência extracorpórea. Em poucas palavras, existe vida após a morte. Exato. Mas ele tenta falar com jargão científico, né? E aí, cara, eu não me lembro do programa, tem um programa que tem no YouTube, de um americano que é um neurocientista também, só que ele é cético. Ele vai entrevistando os caras, ele entrevista ateus, entrevista cristãos cientistas que acreditam em algo mais. E aí o cara chegou e falou, você sabe que eu sou formado nessa área de neurociência. Cara, eu não consigo acreditar no que você tá falando. Ele falou, cara, eu tenho o corpo da minha obra. Se você quiser olhar, mas eu já te dou a conclusão. Cara, segundo os dados que eu levantei durante todos esses meus anos de trabalho, a consciência permanece para além do corpo. Ela não depende do corpo para existir. Então é tipo assim, você pode rodar um programa na máquina ou na nuvem, na cloud. As duas coisas podem acontecer. Então é o que ele tá meio que falando. Então, cara, isso é extremamente interessante porque não tá vindo de um pastor, nem de um líder religioso. São pessoas, assim, de altíssima patente na ciência. Inclusive, aqui, no Brasil, na Universidade Federal de Juiz de Fora, existe o NUPES, NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa da Espiritualidade. Os caras estudam isso também. É legal pra caramba. Eu conheço... Tinha até uma aluna minha... Os caras devem sofrer, meu irmão, porque lá nesse mundo isso é um puta tabu. Tabu total. E eles têm até estudos de sociologia do conhecimento que são interessantes pra caramba, que é tipo assim, os cristãos criaram as universidades. Isso é fato, né? Você pergunta, Universidade de Paris, Oxford, Cambridge... as universidades eram... Escolástica. Eram curso de formação de padre. E aí, o que acontece? Através de como as coisas foram acontecendo, isso tudo começa com uma causa nobre, na minha opinião, quando você tem filósofos que eles querem provar a existência de Deus sem depender da teologia. Então você tem o Descartes ali, que está no penso, logo existo, né? Ele começa a duvidar de tudo. O discurso do método, ele inventa o método científico. Descartes não era um ateu, ele acreditava em Deus. E o objetivo dele é provar que Deus existe sem ter que falar de Deus. É chegar a Deus através da ciência. Esse foi um trabalho, por exemplo, que um cara que é considerado um dos filósofos mais difíceis de estudar, que é o Edmund Husserl. Edmund Husserl? Husserl. É Husserl. Husserl. Difícil de... Edmund Husserl. Edmund Husserl, ele cria uma linha da filosofia chamada fenomenologia, que ele vai estudar, no final das contas, como é que a consciência funciona. Ele vai dizer o seguinte, cara, a gente não sabe exatamente se as coisas são verdade ou não, se é tudo ilusão. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu estou tendo a experiência da consciência. Isso é fato. Então, é parecido com Descartes. Ele se inspira em Descartes, né? Porque a ideia do Descartes é assim, cara, o que eu posso ter certeza? Posso ter certeza que essa garrafa existe? Não, isso pode ser uma ilusão. Muitas coisas podem ser uma ilusão. Pode ser que existe um demônio, um anjo maligno que botou a gente dentro de uma ilusão. Então a gente pode estar vivendo
Tipo, é como se ele estivesse antecipando uma Matrix. A gente tá dentro de uma Matrix. Nossas experiências são simulações, né? Inclusive, um dos livros que aparece no filme Matrix é do filósofo Jean Baudrillard, que é o Simulacro e Simulações, que é um livro interessante pra caramba, quem quiser estudar aí, que é incrível, né? É sensacional a leitura. Então, Descartes, muito avançado no tempo, ele traz essa hipótese, né? E essa hipótese é a hipótese do solipsismo. Soli é de solo, que é sou eu. Então, solipsismo é assim, cara, acho que só eu existo e o resto é simulação. Por quê? A única coisa que ele não conseguiu botar em xeque é que eu tô pensando. Se eu não estivesse pensando, eu não estaria tendo essas conclusões, pô. Então ele faz o famoso je pense donc je suis, eu penso logo existe, ou cogito ergo sum, né, em latim. Então, cara, eu tô pensando. Aí, pode ser que tudo ao meu redor seja simulação, mas eu sei que essa experiência da consciência existe. O Edmund Husserl, ele vai em cima disso. O grande ponto é a consciência. Eu tô tendo essa experiência. Não a realidade, é a consciência. Em vez dele tentar, por exemplo, a filosofia física, ou a ontologia, vai tentar estudar o que existe. Ele tá tentando estudar, antes de estudar o que existe, estudar como é que tá funcionando essa experiência que eu tenho. Tá. E aí ele começa a destrinchar em mínimos detalhes os aspectos mais ancestrais ali, ou originários da experiência. Cara, mas só que cada coisa que ele fala, ele inventa um termo novo. Aí tu tem que pegar um glossário, que tudo é alemão, aí os caras traduzem para português, tudo difícil, tudo confuso. Então, ele vai falar de eporré, ou epoqué. E aí, até se entender o que é epoqué, que ele tá eu experimentando o mundo. Uma coisa que um aluno dele, que depois continuou o trabalho, que é o Martin Heidegger, o Heidegger ajuda um pouco a entender um pouco melhor, porque ele escreve o livro O Ser e o Tempo. Então ele desenvolve a ideia do Dasein, em alemão, né? Das é como se fosse... Das é a coisa, né? E é como se fosse, em português, eles traduzem como o ser aí. Tipo assim, cara, eu caí nesse mundo aqui, meu irmão. Eu nasci, eu tô tendo um monte de experiência, eu não faço a mínima ideia do que é isso. Eu só sei que eu tô aqui agora, meu irmão. O que eu faço? Então, ele ajuda a gente a entender um pouco de onde que o Husserl estava vindo, né? Então, esse trabalho do Edmund Husserl é muito interessante, porque alguns vão dizer que ele é o verdadeiro filósofo. Por quê? A filosofia é você desnaturalizar as coisas. Por exemplo, isso aqui é tudo normal, pô, tô conversando com o Igor, a câmera, isso aqui é um podcast, vou terminar, vou embora pra casa, vou dormir. O cara fala, não, peraí, meu irmão. Por que eu tô conversando aqui? Por que eu preferi vir aqui e não ir pra casa? Qual o benefício que eu acho? Poxa, pra conversar com o Igor eu tô usando a linguagem. Como é que a linguagem funciona? Mas a linguagem só funciona porque o cérebro separa as categorias, né? Então você vai complexificando aquilo que parecia normal. É tipo assim, cara, eu fico às vezes muito tempo sem ir ao Rio, ou principalmente Itacoatiara, que eu sou de lá, nascido e criado. E aí quando você tá lá, você acostuma. Você fala, fui pra praia, fui embora. Mas quando você tá de fora e volta, você fala, meu irmão, isso aqui é muito bonito. Total, isso aqui é fora do normal, mano. Você fala, caraca. Aí tá todo mundo lá, né? Jogando beach tennis, não sei o quê. E você olha e você fala, peraí, irmão, para rapidinho. Isso aqui é muito maneiro, né? Não? Então, a atitude filosófica é isso, né? Inclusive, tem um livro da Marilena Chauí, que é um livro introdutório de filosofia, que ela começa assim. Primeiro de tudo, a gente tem que estudar a atitude filosófica. É você chegar e falar, peraí, meu irmão. Isso aqui parece normal, mas isso é complexo. Como é que isso está funcionando, né? É igual as crianças têm essa atitude sempre, né? Por que o céu é azul? Como é que eu consigo mandar uma imagem pro celular, para outro celular? A gente vai mandando mensagem, a gente não pensa como é que funciona, né?